O pavão e o pelicano. Dois tipos de aves que eu irei usar nesta reflexão para representar dois tipos de pessoas com os quais nós podemos nos deparar ou dois tipos de pessoas que nós podemos ser. O pavão é uma ave impressionante de se ver, principalmente o macho, dono de cores exuberantes e extravagantes, com uma enorme cauda, que ao ser aberta forma uma espécie de leque. Enfim, é uma ave dona de uma grande beleza, é uma ave maravilhosa. Principalmente na época do acasalamento, o pavão ele abre aquela grande cauda para chamar a atenção da fêmea. Mas também ele usa essa tática para intimidar os predadores, os seus inimigos. E essa ave emblemática, em algumas tradições, simboliza positivamente imortalidade, sabedoria. Mas eu aqui vou me ater à sua simbologia popular. O pavão é geralmente símbolo da ostentação, do se exibir, da vanglória, da vaidade. Representa aquele tipo de pessoa que sempre age com orgulho, que se sente superior, que quer sempre chamar a atenção e que só pensa em si mesmo. Então, assim como o pavão, com toda a sua beleza, chama a atenção para si e quer ser o centro das atenções, ele é símbolo daquelas pessoas que também querem os olhos sempre voltados para ela. Querem que as pessoas estejam sempre ajudando-a, servindo-a. Muitas pessoas são verdadeiros pavões porque elas querem ser o centro, elas querem ser, na verdade, superior a todas as outras pessoas. E não é difícil nós encontrarmos pavões por aí. Pessoas vaidosas, narcisistas, pessoas que não aceitam ser confrontadas, corrigidas, pessoas que não aceitam opiniões alheias, as visões dos outros, sabe? Aquelas pessoas egoístas, egocêntricas, que só procuram o seu próprio interesse, pessoas que querem sempre aparecer, pessoas cheias de soberba, de orgulho, de vanglória, de vaidade. Mas com todas essas características, é possível que nós estejamos nos autodescrevendo. É possível que nós estejamos falando de nós mesmos. Porque antes de nós ficarmos procurando pessoas por aí para classificarmos como pavão, nós precisamos refletir, fazer uma autoanálise e vermos se nós não temos sido verdadeiros pavões. É preciso nós fazermos esta autoanálise. Então, se eu e você estivermos sendo verdadeiros pavões, precisamos nos converter para nos tornarmos uma outra ave, para termos como modelo uma outra ave, o pelicano. O pelicano é também uma outra ave de muita beleza, uma ave aquática que se destaca principalmente por ser uma ave que tem um bico longo e tem uma espécie de bolsa aqui abaixo que vem até a sua garganta, que ele usa para capturar os seus peixes. É uma ave de grande porte que, apesar de andar meio desajeitadamente na terra, ela tem um voo gracioso e nada muito bem, se locomove muito bem na água. Geralmente tem cores mais claras ou mais escuras, ou essas cores às vezes se mesclam. Mas muito mais do que ficar aqui descrevendo de forma resumida esta ave, eu quero me ater ao que esta ave simboliza. O pelicano, no cristianismo, simboliza Jesus Cristo e o seu sacrifício pela humanidade. A lenda sobre o pelicano conta que, não encontrando peixe para os seus filhotes, esta ave é capaz de ferir o seu próprio peito para alimentar os seus filhotes com a carne do seu peito, com o sangue do seu peito. Mas você pode virar para mim e dizer: ah, Sidney, mas isso daí é uma declaração muito ingênua, porque nós sabemos que é apenas uma lenda e esta afirmação de que o pelicano é capaz de se sacrificar é apenas um mal entendido. Tudo bem, por mais que seja uma lenda, nós não vamos nos prender a isso. Nós queremos nos prender aqui a esta simbologia maravilhosa que o pelicano tem. Nós vamos encontrar a figura do pelicano em vitrais, em esculturas, em altares, em pinturas, porque há muito tempo o pelicano vem sendo este símbolo, esta representação de Cristo e a sua paixão. Porque o que Jesus fez? Jesus foi capaz de se sacrificar para nos salvar.
e deu a sua própria carne por nós. Deu também o seu próprio sangue por nós. Aqui nós nos lembramos da Eucaristia, que é onde nós encontramos o fiel pelicano Jesus Cristo, dando a sua própria carne, dando o seu próprio sangue para nos alimentar e para nos salvar. Sendo assim, o pelicano se tornou símbolo do sacrifício e da doação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o fiel pelicano Jesus Cristo foi aquele que se doou, que se sacrificou, que se entregou por cada um de nós. Lá em Marcos capítulo 10, versículo de número 45, está escrito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. Mas muito mais do que nós reconhecermos isso, nós precisamos imitar o fiel pelicano, porque aqui em Marcos 10 também, antes ele falou assim: todo entre vós que quiser ser o primeiro, que quiser ser um pavão, olha só, seja servo de todos. Ou seja, quem quiser ser o pavão, esse deve descer e se tornar como eu, o pelicano, deve estar pronto para servir. Lá em Filipenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: nada façais, olha que incrível, por espírito de partido ou vanglória, não sejam pavões, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Um pavão nunca vai conseguir considerar os outros superiores a si. Cada qual tenha em vista não seus próprios interesses. Mais uma vez, não seja o pavão que quer o seu próprio interesse, que quer chamar a atenção, mas olha só, e sim os interesses dos outros. Meu Deus do céu. Ele está dizendo: é preciso que vocês deixem de ser pavões. E aí ele vai usar como exemplo supremo de humildade e serviço e doação e sacrifício quem? Jesus Cristo, o fiel pelicano. E a partir do verso 5 de Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai escrever o célebre texto de Jesus Cristo. Nós precisamos o imitar, porque se nós formos iguais os pavões, nós estaremos imitando Satanás, aquele que se exaltou e por isso foi humilhado. Aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha, que serve, esse é o maior, esse é o que será exaltado. O próprio São Jerônimo, fazendo um comentário do Salmo 101, verso 7, ele vai dizer: eu sou como um pelicano do deserto, que fustiga o próprio peito para alimentar os seus filhotes. E Santo Tomás de Aquino também usou a figura do pelicano para falar de Jesus Cristo e a sua doação. Então, o chamado para mim e para você aqui hoje é para que nós possamos deixar de ser pavões, para que nós nos tornemos como fiel pelicano, humildes, capazes de se doar, capazes de servir, capazes de se entregar pelo outro e, acima de tudo, por Jesus Cristo, pois a grandeza está nesses. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.